Está com quanto tempo? 2 minutos e pouco? Então, vamos dar. Quando for aí, faltar os 5 minutos, a gente pode começar o momento surpresa. Silvane Silva, parabéns aí pela festiva de hoje, né, presidente? Está aí, nossa Silvane Silva. O Leonardo Umbelino, boa noite, Leonardo. Bom te ver, saber que você está aqui com a gente. Muito legal. Boa noite a todos. Muito obrigada. Parabéns, mais que merecido, Obrigada. pela A competência Zara e grau também de está, a envolvimento. Zara, Almir. Já tem uma próxima turma. Almar, né? Almar Coelho. Almar. A Zara. Oi, Zara, quanto tempo? Tá bom, meu amor? Tudo bem. Prazer em revê-la. Igualmente. Almar, tadinha, estudou comigo no colégio salesiano, tá? Passou pela minha mão, puxava muito o cabelo dela. Ela e a irmã, quando passava, eu puxava sempre. Elas têm um ódio contido. Não, Almar, Era um bullying agressivo, né? um bullying agressivo. Agora Naquela seria, época podia, né? Naquela época agora podia. seria. Na época era brincadeira, era amizade, era coisa, companheirismo. Agora é bullying. Agora não pode. O seu cabelo vai para a cadeia. Não pode. Coisa horrível. Daí a gente brincava, xingava um outro e achava uma graça, dividia a merenda, namorava os coleguinhas. Agora não pode. Ah, Não eu pode. cansei de ser chamada de pintora de rodapé. Era pintora de rodapé. Que me chamava, Patrícia, o máximo que me chamava era de bruxa. Que Eu era isso? uma bruxa, porque toda praga que eu jogava, uma se machucava, a outra caía, quando eu ficava Tá com bem que eu raiva, sou teu amigo, mano. Que isso? tomara que você se desgrame toda. Aí parecia uma coisa qualquer que acontecia. Aí dizia, Sônia é uma bruxa, Sônia é uma Zé bruxa. Leraldi, nossa madrinha. Benção, tia. Benção, Boa tia. noite, É tudo a bom? família mesmo. Tudo bem? Boa noite. Presidente Patrícia, 5 minutos. Se quiser fazer uma apresentação sobre a homenagem, pode Bem, começar. então vamos lá, repetindo de novo, essa é a nossa primeira reunião ordinária do período, porque resolvemos em julho prestigiar os companheiros que tomavam posse nos outros clubes, estivemos presentes em diversas posses, né? E fazendo companheirismo, firmando parcerias para, ao longo do ano, aí, a gente ter várias atividades interagindo com outros clubes, né? Mas nós preparamos uma surpresa para vocês, que é o nosso time olímpico. E a Ingrid, por favor, passe aí para a gente esse momento surpresa. Time olímpico, é? Que isso? O que vai aparecer aí, meu Deus? Vasco, beijo, Vasco. Não está entrando a música, Ingrid. Olha, Ingrid, para Ingrid, tudo aí, Ingrid. Bota para a música tudo. junto. Para. Que isso? Vasco, boa noite. Tem que ter música. Tem que ter música de fundo. Vamos lá. Não está entrando. Agora entrou. Está baixinho. Aí, Sueli! Sueli, tu é metida, hein, Sueli? Muito bom, hein? Olha o Valtinoco. Olha o Iago. Leopoldo! Que isso? Ó, Amado. Ó, o Amado. Varela. Zamboni. Vladimir, coisa linda. Olha aí, gente boa. Que é? É muito metida. Olha a Silvane, olha ela aí. Velha pra você. Gostei, tá com uma elasticidade gostei. grande. Olha, Neide metida, olha como é metida. Linda! Diva! Que é isso? A diva ficou muito bem, hein? Olha o Hugo. Flávio Augusto.
lá de Belo Horizonte. Carlos Magluta. Carlos Magalhães. Jorge Amorim. Dilma, Que para isso, você, gente olha que boa. linda. Que isso, é oriental mesmo. Raíssa. Coisa linda, hein, Cândido? Olha Aí, lá. Cândido. Aí, Cândido. Tá muito bem, Cândido. Valeu, obrigado. Ô, Maurício. Marcelo. Aí, Lavorato. Lavorato ficou uma gracinha, cara, com esse cabelão. Ó, o Lizinho. Isabel, uma associada nova do clube. Mamãe Neide, que isso? Mamãe Neide? Olha a Hilda, olha a Hilda, que isso? Essas velhas surpreendem. Aí, Magalhães, pai do nosso Magalhães. Meu irmão, Luizinho. Rosânia, do Quilombo de Aquilar. E é isso aí! São os Vocês são os campeões do Rotary desse Clube clube Véspera. que está fazendo a diferença. Muito bom, hein? Parabéns. Parabéns, Patrícia. Parabéns. Inovou mesmo, Parabéns. Patrícia. Adorei. Inovou mesmo. Ó. Ficou muito legal. Interrompe aí, Muito bacana. Adorei. Ingrid, Bacana. interrompe, Olha, por de favor. uma criatividade incrível, hein? Com certeza. De uma criatividade Parabéns, fora Patrícia. do normal. Nossa. Nós vamos Eu não colocar vi o no meu, grupo. Depois eu vejo na gravação, eu não vi. Não, você não se viu? No final a gente põe de novo. Tu foi a primeira, cara. Você foi a primeira. Patrícia, 20 uma horas. brincadeira, é uma brincadeira. Foi uma brincadeira para mostrar o time olímpico que é o Rotary Imagina o Clube nosso Véspera. clube, no Véspera. Tá? Então, Parabéns. eu fiz essa brincadeira. Espero que ninguém tenha ficado ofendido, né? Eu fiquei. Mas Eu adorei. que bom que vocês gostaram. Que bom. Então, vamos dar início agora à nossa reunião oficial. Ingrid, por favor. Solicito a todos uma saudação ao pavilhão e ao hino nacional. Faz saudação ao hino nacional, Monsieur. Não, Sabe o que você faz? que entrou o hino. Isso aí entra no outro. Entendeu? Você fica um pouco. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre
alinhado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá Baruque ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada, Ingrid. Bem, estamos dando início à nossa primeira reunião ordinária do período 2024-2025. Com grande prazer, estou exercendo nesse período a presidência desse clube. Eu digo a vocês de coração que é um grande prazer estar à frente desse clube, porque é um clube de trabalho do qual eu tenho muito orgulho. Vou passar a palavra primeiro para o nosso protocolo e depois eu vou passar a palavra para a nossa companheira Dilma, que vai fazer a oração do Rotary Clube Vesper. Com você, companheiro. Boa noite a Cândido. todos. Neste dia 6 de agosto de 2024, sob o lema A Magia do Rotary, estamos abrindo o protocolo neste período 2024-2025. E, antes de mais nada, agradecer a todos pela presença, que é tão grata por estarmos sempre com amigos. E este período está com o seu RI vivenciando o seu 119º ano de fundação por Paul Harris. E na tribuna virtual, este associado representativo, José Cândido Gonçalves da Costa, classificação médico-ortopedista, ocupando a função de diretor de protocolo e coordenador-presidente do desenvolvimento do quadro associativo e estando no conselho diretor, como past president nesse notável clube de Rotary. Nossa presidente de Rotary Internacional é a companheira Stephanie Ukick, do Rotary Club McMurray, Pensilvânia, distrito 7.305. Nosso diretor de RI é o companheiro Antônio Luiz de Vasconcelos, que é do Rotary Club Fortaleza Alagadiço, distrito 4.490, Aldeota, Ceará. Foi governador distrital no período 2007-2008. Nossa governadora distrital é a companheira Alcione Viana, do Rotary Club de Pindamonhangaba, distrito 4.571, neste período 2024-2021. E nossa presidente é a companheira Patrícia Magalhães Magluta, presidente do mesmo período, e, com muita satisfação, passo a palavra para a nossa presidente. Ok? Obrigada, companheiro Cândido. Dilma, você pode, por favor, fazer a oração do nosso Rotary Clube Vesper? Você está sem som. Consegue ativar seu som? Embaixo à esquerda. Ativou, ativou. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Magluta, pela bela homenagem aí que fez a todos os brasileiros e a nós, né? Que as meninos e meninas lá estão lutando para trazer medalhas maravilhosas para nós aí. E obrigado por nos prestigiar dessa forma. Bem, boa noite, eu sou Dilma Mendes do Espírito Santo, associada representativa do Rotary Satélite Vesper Rio de Janeiro, advogada e pedagoga. Farei agora a oração. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem,
a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem reclamar consciência. Sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da própria execução do próprio dever, sem cobrar reconhecimentos. Senhor, que todos os membros deste clube sejamos pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer as nossas dificuldades. Amém. Amém. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço, Patrícia. Obrigada, Dilma. Estou aqui meio de lado, aqui que eu estou na cadeira aqui. Está se recuperando de uma cirurgia. Recuperando aqui de uma cirurgia. Bem, essa Daqui noite... Daqui a pouco eu estou de volta. Tá ótimo. Bem, essa noite nós temos uma palestra que nós pedimos ao nosso sempre presente aqui, causídico, Paulo Vasques, para fazer, trazendo um assunto que eu já tinha falado ano passado com ele, né, Paulo? A respeito do contrato de namoro, né? Que é uma coisa que hoje em dia o pessoal mais jovem tem feito com muita frequência para evitar algumas questões jurídicas, né? Então, sem mais delongas... não, perdão, eu vou fazer uma pequena secretaria aqui antes. Bem, aos companheiros, eu quero lembrá-los que amanhã nós teremos uma reunião no Clube Monte Líbano, que é uma reunião a respeito do desenvolvimento de quadro associativo. Os companheiros que puderem estar lá conosco, seria muito bom, tá? Vai ser uma reunião realizada em conjunto com diversos clubes aqui da Zona Sul, e seria muito bom que os companheiros estivessem conosco. No dia 17 de agosto, que é um sábado, haverá o lançamento do livro do Léo Mota. É o terceiro livro escrito por uma pessoa que foi morador de rua, tá? Ele, inclusive, está pleiteando entrar para o Guinness, por ser o primeiro morador de rua a escrever 3 livros, né? E o Rotary Club Vesper foi um apoiador desse livro, tá? E o nome do nosso clube está na capa desse livro, tá? Então, seria muito bom se nós tivéssemos lá no lançamento, que vai ser no Instituto Menina, Moça, Mulher, né? Que é ali no centro da cidade, na Mendes Sá. Depois eu passo os detalhes de horário, seria muito bom. Em outubro também, como já estava falando aqui um pouco antes, nós vamos ter um encontro distrital em Caxambu, né? E estamos avaliando a possibilidade de ver um micro-ônibus para irmos, como exemplo do que fizemos o ano passado, no início, quer dizer, primeiro semestre, não, no ano passado, em Volta Redonda. Tá? Então, depois a gente vai dando mais informações a respeito dessas programações. E em setembro também teremos, fiquem em mente, teremos o passeio ao Sítio Burlemax, tá? Onde faremos, dia 14 de setembro, faremos um companheirismo lá, um piquenique do Rotary Club Vesper, e os amigos do Vesper também, que queiram estar lá conosco. A doutora Vitória Mansur, presidente, pergunta qual é o nome do livro. O livro é A Vida Além das Marquises. Esse eu não sei se é uma trilogia. Mas tem um outro nome. Eu vou ver o nome completo e passo para vocês daqui a pouco. Bem, vou convidar a companheira Silvane para fazer a apresentação do nosso palestrante. Boa noite a todos. Silvane Silva,
associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper, classificação Direito Previdenciário. O nosso palestrante de hoje, companheiro Paulo Vasques, é advogado, formado pela UERJ na turma de 1988, cuja brilhante trajetória no meio jurídico o conduziu ao ilustre ofício de professor da Escola Superior de Advocacia da OAB Rio de Janeiro. Palestrante, rotariano, Paulo é uma figura que dispensa apresentações, conhecido e respeitado por sua dedicação e contribuição contínua ao Rotary e à comunidade jurídica. Agora, cedemos o espaço para o nosso palestrante. Paulo Vasques, é com você. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, à presidente Patrícia, ao Cândido, a Neide Benspal, que também sempre me convidou, enfim. Eu sempre inicio dizendo que eu falo muito, então eu fiz um roteirinho para ver se eu consigo me conter ali dentro do tempo. E para isso eu vou começar, porque o tema de hoje, né, o contrato de namoro, ele fala das relações interpessoais. É importante a gente saber como a gente chegou nele, não é? Então, assim, eu não vou falar muito, eu só vou ali na pré-história e chego até hoje rapidamente, ok? E não é brincadeira. Por que eu falei em pré-história? Porque, assim, as relações humanas, elas mudaram muito ao longo dos séculos, não é? E muita gente estranha hoje existir um contrato de namoro. E é lá que a gente vai chegar. E qual é o problema de saber como se chegou até aqui, saber como a sociedade se desenvolveu até as espécies de relação que nós temos hoje? Quando a gente fala em pré-história, e eu estou falando sério agora, as pessoas imaginam os dinossauros e tal, mas pré-história não é nada disso. Pré-história é um período que vai ali a partir de 6.000 anos atrás apenas, porque a pré-história é aquele período de tempo em que não havia registro escrito de nada. Então, como o homem, aí, o Homo sapiens, né, existe um consenso entre os cientistas de que ele existe há 200.000 anos e a escrita só existe há 6.000, né? Nós temos aí 194.000 anos de, digamos assim, de história das relações humanas não registrada, né? Então, a gente não sabe, quem afirma nos livros que sabe como se deram essas relações, como eram as relações afetivas e tal, mente, porque não há registro. De 6.000 anos para trás, a gente só tem pintura, né, chamadas pinturas rupestres e tal. Então, de 6.000 anos para trás, não há registro de como as relações se davam. O problema é que, para você entender o contrato de namoro, você tem que entender o que é uma união estável e o que é um casamento. E aí vem a outra questão. Como nós, não é, o nosso direito ele tem uma influência muito grande do direito romano e do direito canônico, os nossos autores costumam se referir à origem de casamento e das uniões, que antes eram até chamadas de concubinato, a partir de Roma. Mas do direito romano em si, vindo de lá, não é? Mas a gente esquece que existem outras relações, casamentos religiosos e relações de outras espécies, inclusive poligâmicas, que são muito mais antigas do que isso, tá? Então, recentemente, não é, nós tivemos aí no STF uma equalização do casamento e da união estável em relação ao direito dos cônjuges e dos companheiros e tal. Por quê? Porque a união estável era tratada como uma união de segunda categoria, quando, na verdade, ela é a união por excelência que existe há séculos, tá? Porque o casamento, principalmente aqui, depois de 1500, depois do descobrimento do Brasil, não é? Com a vinda dos portugueses para cá e também dos jesuítas, enfim, o casamento religioso, digamos assim, ele era só para os ricos, não é? Os pobres, eles não casavam, eles se juntavam. E na época não se chamava isso de união estável, se chamava isso de amancebar-se. Você se amancebava com uma pessoa, não é? Porque você não tinha condições financeiras de fazer um casamento, porque o casamento era cobrado, como ainda é até hoje, não é? Então,
você não tinha, as pessoas não tinham dinheiro para se casar e elas simplesmente se juntavam. Então, a quantidade de casais ao longo da história do Brasil, não é, que se casaram nos primeiros séculos, ela é infinitamente inferior àqueles que eram casados religiosamente falando. Casamento civil, nem pensar, isso ainda não existia. Tá? Então, você tem aí, ao longo, não é, dos séculos aqui no Brasil, em primeiro lugar, a instituição do casamento religioso, que era para poucos, era para quem tinha dinheiro. Tá? Depois veio o casamento civil, competindo de uma certa forma com o religioso, até que culminou, para a gente não ir muito longe, na Constituição de 88, que declarou que o Estado era laico e que o casamento era civil, está lá no artigo 226. O que quer dizer isso? O casamento civil é o que vale. O casamento religioso, né, ele pode se transformar, ele pode ser reconhecido, desde que você preencha todos os requisitos do casamento civil, e aí, quando você casa apenas no religioso, se você preencher todo aquele procedimento igualzinho, idêntico ao procedimento para o casamento civil, e der tudo certo, a data do seu casamento vai retroagir para a data do casamento religioso. Essa é a única diferença. Tá? Mas então hoje você tem na Constituição o casamento civil e o casamento religioso, sendo que o que vale, digamos assim, em termos de legislação para a prova, é aquele casamento civil em que foram seguidos todos os procedimentos, e o casamento religioso, que também teve pelos cônjuges, né, o procedimento seguido também, e ter sido atestado pelo Estado que aquele casamento religioso era válido e, portanto, a validade dele teria retroagido à data da celebração religiosa. Então, a gente passou a ter o casamento civil, o casamento religioso, e não havia maneira de você se separar. Por quê? Porque, pela influência do direito canônico e da Igreja Católica, não é, permitia-se no máximo desquite. O divórcio ele só surgiu lá em 1977. E todas as relações que não eram oriundas de casamento, não é, eram consideradas concubinato. Concubinato era a união entre pessoas que não podiam se casar. Não é? E só que era impossível de você deixar de notar que havia uma grande quantidade de uniões informais e que mereciam uma proteção do Estado. E então surgiu, primeiro, a ideia, na jurisprudência, passou-se a reconhecer a união dessas pessoas, e quando ela era dissolvida, na verdade, se reconhecia como sociedade de fato. Ou seja, duas pessoas que não eram casadas, mas que viviam juntos como companheiros, às vezes tinham filhos, etc., não é? Em uma relação, digamos assim, sentimental, era considerado uma sociedade de fato que, quando se dividia, você dividia o patrimônio como se fosse uma sociedade mesmo. Tá? Uma sociedade como se fosse quase uma pessoa jurídica. Então, você dividia o patrimônio daquelas pessoas, porque você não tinha como nominá-las ainda como companheiros. Eram considerados praticamente sócios. Aí, lá em 94, veio uma lei, não é, que reconheceu a união estável, sendo que ela já havia sido reconhecida na Constituição, mas ela ainda de 1988, mas ela ainda não tinha sido, digamos assim, regulamentada. Tá? E aí é que começou o problema, que vai gerar o contrato de namoro, nós vamos chegar lá. Essa lei de 94, que durou 2 anos, ela trazia como requisito para você reconhecer uma união estável que você permanecesse pelo menos 5 anos, morasse junto, etc. Um monte de requisitos que hoje não existem mais. Tá? Em 96, essa lei foi substituída por outra que retirou principalmente o requisito temporal. Então, a partir de 1996, você passa a ter o reconhecimento da união estável, mas você não tem mais como estabelecer ou, digamos assim, enquadrar uma determinada relação entre duas pessoas como união estável apenas pelo tempo. Tá? Então, o fator tempo ele deixou de existir. E aí veio a questão, bom, quando é que um namoro pode se transformar em uma união estável? Não é?
Um dos requisitos da união estável era o objetivo de constituição de família. Acontece que isso é muito difícil de ser provado em determinadas situações. Então, agora você tem uma união estável reconhecida por lei, que não tem prazo determinado ou prazo mínimo para ser reconhecida como tal. Também não importa que você tenha filhos ou não, ela não exige isso. A prole é dispensável. Também não exige que você more junto com a pessoa, e esse é outro ponto fundamental. Então, veja, não tem mais tempo mínimo, não precisa coabitar. Tá? E aí veio o desespero. Por quê? Porque muitos namoros longos que terminavam, digamos assim, terminavam entre os namorados, não é? Eles iam parar na justiça. Sob a alegação de que, geralmente, tá? Isso não é nenhum machismo, isso é estatística, geralmente, as mulheres ingressavam com ações pedindo reconhecimento de união estável e partilha de bens daquilo que a outra parte considerava como namoro. Por quê? Porque eram encontros, era uma relação de natureza, digamos assim, amorosa, não é? Íntima, porém não havia o objetivo de constituir família, não é? Você estava só namorando. E esse é um outro problema. Não é? Eu estou falando nisso para a gente estabelecer os conceitos para entender o contrato de namoro. Namorar é outro problema, porque eu pergunto a você, o que é namorar? Você sabe quando você está namorando? Você sabe definir namoro? Não sabe. Quer ver? Namoro, para você saber que você está namorando, você tem que perguntar ao outro. Não é? Você nunca está numa relação em que você fala assim, eu estou namorando. Não, você pergunta para outra pessoa, não é? Que participa daquela relação. A gente está namorando? Isso aqui é um namoro? Se ela ou ele disserem que sim, ok, você agora, oficialmente, entre vocês, né, sabe que está namorando. Ou então aquela outra pergunta, eu posso falar para as minhas amigas, para os meus amigos que a gente está namorando? Eu posso colocar lá no meu Instagram, no meu Facebook, que eu estou comprometida e que eu estou namorando? Porque isso hoje é importantíssimo, né? O status. Você tem que colocar lá namorando fulano, então casado, enfim, todo mundo coloca. Então, namoro por si só, já é um conceito muito indefinido, em que você, sozinho, não tem condições de definir. Você precisa que o outro consinta no uso dessa expressão, dessa qualificação, para que você saiba que está namorando. Então, por que surgiu o contrato de namoro? Porque diversos indivíduos que se consideravam namorados se viram obrigados a dividir seu patrimônio, se viram obrigados a pagar alimentos. Tá? Muitas vezes, porque hoje é possível, se viram diante de pedidos de uso de sobrenome pela namorada ou pelo namorado, dependendo se o sobrenome fosse famoso ou não, ou fosse importante ou não, ou se a pessoa simplesmente gostasse. Ok? Você tem também, já surgindo agora, recentemente, pedidos, ações de alimentos, mas alimentos em face do chamado pai afetivo. Deixa eu explicar para vocês, vocês têm um pai biológico, né? Pai biológico, aquele que biologicamente é o pai da criança. Pois bem, então imagina a seguinte situação. A mulher teve um relacionamento com o indivíduo, engravidou, e assim que esse indivíduo soube que a mulher estava grávida, ele foi embora. Isso é muito comum. Acontece todo santo dia. Tá? Foi embora. A mulher, às vezes, também já nem gostava tanto daquele camarada e deixou ele ir. Tá? Não tentou reatar, enfim. Mas mesmo que tentasse, não deu certo. E se transformou, né, em uma mãe solteira. Bom, ela tem o filho ou não tem o filho ainda, enfim, conhece um outro indivíduo que se apaixona por ela se apaixona por ele, e eles começam a namorar com ela ainda grávida ou depois, logo depois dela ter tido filho. Bom, eles namoram aí, namoram, tá? Volto a dizer, não estão aqui com o objetivo de constituir família. O casal está namorando, ele está namorando,
É óbvio que a criança desenvolve afeto por ele, certo? Isso aí, pela relação. Ela enxerga o namorado da mãe como um pai, né? A figura paterna. Só que esse namoro termina. Esse namoro termina. Então, você tem aí a possibilidade, como não havia nada escrito, não é? De enquadrar-se essa situação como união estável. Então, essa pessoa ingressa com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, e a criança, representada por sua mãe, ingressa com uma ação de alimentos, pela paternidade afetiva, informando, não é, que aquela criança desenvolveu um afeto tão grande por aquele ex-namorado, agora ex-namorado, que ele tem a obrigação legal de pagar alimentos a essa criança. E, pasmem, as sentenças têm sido de procedência. Então, diante desse quadro, que em determinadas situações é absurdo, surgiu a ideia do contrato de namoro. O contrato de namoro é uma criação jurídica, doutrinária, dos advogados. Ele não existe previsão legal para ele. Tá? Então, assim, você passou-se a declarar, principalmente em cartórios e ofícios de nota, porque é mais difícil ser contestado, passou-se a fazer um instrumento em que se combinava, não é, que aquela união não era uma união estável, que aquela união não tinha o objetivo de constituição de família, okay? Que aquela união não implicava em compartilhamento patrimonial ou aquisição de patrimônio, e deu-se o nome a isso de contrato de namoro. Acontece que não é contrato, tá? Embora essa denominação tenha sido a que ficou popular, não é contrato, porque contrato, basicamente, né, ele tem que envolver coisa, preço, não é? E o acordo. Claro que você tem os contratos gratuitos e tal, mas, na verdade, o que se chama de contrato de namoro nada mais é do que uma declaração de inexistência de união estável, que, por sua vez, também não adianta nada. Porque se você se comporta na vida pessoal, na como companheiro, ou seja, se você está deixando transparecer um objetivo de constituição de família, apesar de você ter assinado esse chamado contrato de namoro, a sua situação vai ser enquadrada como união estável. Né? E como é que você caracteriza esse objetivo de constituição de família? É muito simples. Você tem namorados que abrem conta conjunta. Tá? Eu estou falando em namorados porque para entender por que eles podem se transformar em companheiros mesmo sem saber, que já o são, ok? Então, eles abrem uma conta conjunta para facilitar a vida. Eles alugam um apartamento juntos para dividir o apartamento, para dividir o custo. Tá? Volto a dizer, morar junto não é um requisito da união estável, mas eles firmam um contrato juntos. Okay? Os dois estão fazendo academia, às vezes tem desconto, né? Então os dois estão lá na mesma ficha, estão como casal na ficha. Às vezes pegam cartão de crédito dessa conta conjunta que abriram. Muitas vezes, por exemplo, você tem a mulher está estudando, está na faculdade, o boleto dela vence dia 5, o trabalho dela só paga ela só recebe salário dia 10, mas o namorado dela recebe antes, recebe nos primeiros 3 dias do mês. Aí ela pede a ele, poxa, não dá para você pagar a minha mensalidade e eu te reembolso no dia 10, quando eu receber? Ele, claro, meu amor. Então ele vai lá e paga, não é? Da conta dele, ele vai pagar aquele boleto da faculdade dela. Aí você frequenta as festas de família. Hoje em dia, o que a pessoa mais faz é tirar foto, não é? Porque o celular é uma câmera que você carrega o tempo todo. Então, hoje, todo mundo fotografa e filma todo mundo. Então, aqueles dois tiram fotos com os familiares da outra pessoa, postam, você é namorada, mas você coloca a foto da mãe dele e embaixo a legenda,
minha sogrinha linda. Sogrinha e linda não funciona muito bem na mesma frase, né? Mas colocam, entendeu? E aí, quando ocorre o rompimento, você pega essa conta conjunta, esse extrato bancário que mostra o pagamento da faculdade, o contrato de aluguel, esse conjunto fotográfico imenso que tem no Instagram e no Facebook, né? E aí leva isso a juízo e esse namoro se transforma em quê? Esse namoro se transforma numa união estável. Então, o contrato de namoro, assim chamado, ele veio para tentar constituir uma prova, né? É a chamada pré-constituição de prova, de que aquela relação, pelo menos intencionalmente, não é uma união estável. Essa é a ideia do contrato de namoro. E pegou a ideia, virou moda. Aqui no Rio de Janeiro, a estatística que a gente tem, a última que eu vi tem um mês, é que se faziam entre 60 e 100 contratos de namoro por dia. Minto, desculpe, por mês. Então, 60 a 100 contratos de namoro. Se forem 60, não é? São 2 por dia. É muita coisa. Você não tem 60 ou 100 escrituras de união estável sendo feitas por mês no estado do Rio de Janeiro. Não dá isso. Tá? Então, o contrato de namoro ele realmente se tornou uma prática comum. Ele é uma maneira de você tentar salvaguardar o seu patrimônio de uma possível divisão futura, alegando-se que aquilo não era namoro e sim uma união estável, não é? Mas que também não adianta muito se você, apesar de declarar em um documento que você está apenas namorando, você, na prática, viver como se companheiro fosse. Então, ele não tem previsão legal, é um contrato atípico, como a gente fala, né? A força probante dele vai depender do conjunto probatório que a outra pessoa tiver com relação à alegação de união estável, do objetivo de constituir família, como e-mails, mensagens, por exemplo. Estou me lembrando aqui dos casos que eu já tive, exemplos reais, tá? E-mail em que o indivíduo fala assim para a menina, não vejo a hora de ter um filho com você. Estou namorando. Isso é declaração de namorado, sabe? Você pode querer ter um filho com uma pessoa e não ser companheiro dela, não é? Mas você vai lá e declara, não vejo a hora de ter um filho com você. Adorei sua família. Eu gosto muito quando eles vêm aqui. Semana que vem vou fazer um almoço especial para eles. Esses pequenos, digamos assim, esses diálogos que denotam uma grande intimidade e uma certa estabilidade da relação, eles vão ser usados como prova. E não existe uma prova específica, não é, que separe a união estável de namoro. É claro que se você tiver uma escritura de união estável, você não precisa discutir. Mas o que vai fazer a diferença entre um namoro e uma união estável na prática é a qualidade da prova que você conseguir produzir de que aquilo efetivamente era uma relação que não objetivava a constituição de família e, do outro lado, a pessoa tentando provar exatamente o oposto. E, paralelamente a isso, surgem outras duas questões principais, não é? Com relação à diferenciação de união estável e namoro ou outras relações. Você tem o noivado. O que é o noivado? O noivado é um namoro qualificado, não é? Você vai falar assim, mas espera aí, o noivado não tem a intenção de constituir família? Sim, tem, mas quando a lei fala em objetivo de constituição de família, tá? É algo palpável, não é simplesmente num determinado momento você fazer uma declaração de que você pretende um dia ter uma família com aquela pessoa. Tá? É diferente, porque todo namorado fala isso no auge da paixão. Né? Os casais falam isso. Então, se você fosse levar só isso em consideração, essas declarações de que eu gostaria muito de um dia casar com você e tal, e o noivado, não é?
ele é um namoro qualificado justamente porque ele é um pré-casamento? Não é isso? Você está dizendo, olha, eu estou noivo porque eu vou me casar. Acontece o seguinte, os noivos não são considerados como companheiros, não vivem, não é, em união estável pelo simples fato de terem se declarado noivos, a não ser que sejam noivos e já vivam juntos, já dividam a vida, já dividam patrimônio, já dividam boleto, não é? Aí, mesmo se autodenominando noivos, eles podem vir a ser considerados companheiros. E se o casamento não vier, se o noivado terminar, então você vai ter que analisar se eles preencheram os requisitos de um namoro apenas ou de uma união estável. O outro aspecto, né, já diz respeito ao casamento religioso. O casal de namorados, ok, que resolvem fazer um casamento religioso em uma determinada religião, não precisa ser católica, tá? Não precisa ser católica. Eles resolvem fazer uma celebração. Por exemplo, eu já fui a um casamento na Seixonoye. Foi bastante interessante, bem bonito, entendeu? E é uma religião que não é muito, assim, digamos, muito conhecida, não é? Mas digamos que você vá lá e celebre um casamento religioso, tá? Porque você, na verdade, está fazendo isso, porque você não quer se casar para valer, você quer apenas dar uma satisfação, às vezes, para a mulher ou para a família dela, tá? E você acaba entrando nessa, porque você pensa assim, bom, eu me caso ali no religioso, isso não vale nada, pensa você, não é? E fica tudo bem. Ela para com esse negócio de casar porque eu não quero me casar, eu tenho medo de casamento, eu tenho medo da formalidade, eu não quero isso para minha vida, tá? Então, só que quando você se casa perante qualquer ofício religioso, tá? Mesmo que você não faça o procedimento cível para transformar aquele casamento num casamento reconhecido pela lei civil, né, e fique apenas no casamento religioso, ainda assim a jurisprudência massiva entende que você tem uma união estável. Porque se você se casou, ainda que digamos assim, perante um ministro religioso, você tinha o objetivo de construção de família. Então aquilo não é mais namoro. Aquilo ali é um casamento, aquilo ali é uma união estável, pelo menos. Tá? Então, o contrato de namoro ele é relativamente recente, ele surgiu, você tem uns 2 anos, mais ou menos, em que ele vem crescendo. Ele começou como um instrumento particular. Hoje, os cartórios já oferecem, todo site, não é, de cartório, você vai ver lá um ícone para o contrato de namoro. Eles fazem uma propaganda massiva disso porque tem tido muita procura, tá? Então, pelo aspecto legal, ele está valendo, ele é reconhecido, mas não adianta que você tenha um contrato de namoro, mas viva como se companheiro fosse, como convivente numa união estável. Agora, existe um outro aspecto também do contrato de namoro pessoal que é bem interessante, tá? Muitos clientes vêm me perguntar, Paulo, como é que eu faço um contrato de namoro? Você pode fazer para o instrumento público ou instrumento particular. Eu recomendo o instrumento público, que, né, como ele contém fé pública e tal, ele é mais difícil de ser atacado e tal. Vocês já conversaram sobre isso? Aí o cliente responde, não. E engraçado é que geralmente é o homem que vem procurar, não é? Não é a mulher. Porque a mulher quer mesmo se casar, a gente sabe disso. Isso é uma tradição cultural, né? Isso é cultural. Então, quando você faz essa pergunta, você já conversou com ela? Geralmente a resposta é não. E aí eles perguntam, como é que eu falo isso para ela? Bom, você compra muito chocolate, não é isso? Senta com ela, preferencialmente num local público, e conversa. Porque essa proposta, ela tem causado a dissolução de muitos namoros. Tá? Porque quando você propõe ao outro, e aí seja homem ou mulher, um contrato de namoro, porque você está preocupado, na verdade, com o seu patrimônio, a reação imediata da outra pessoa é, você está pensando o quê? Que eu quero o que você tem? Que eu estou com você por dinheiro?
E disso, para evoluir para uma briga, é muito rápido, muito rápido. Tá? E aí existe também o que muitos alegam, tem reportado para mim, é a chamada alegação de quebra de confiança, que, de uma certa maneira, ela mina a relação, não é? Porque você passa a sentir que o outro desconfia das suas intenções e isso vai atrapalhar no seu sentimento pela outra pessoa. Então, a conversa hoje sobre o contrato de namoro, propor isso para o outro, ela nunca deve ser feita, é um conselho prático que eu dou, de uma vez. Então, qual é a melhor abordagem, na minha opinião? E agora eu estou falando sério, sem nenhuma ironia. Tá? Se você tem essa intenção, você deve primeiro, por exemplo, colocar isso de uma maneira externa ao casal. Aí você fala assim, pô, lembra do Julinho? Então, tá namorando lá e tal. Ele e a namorada fizeram um contrato de namoro. Para você introduzir o assunto, entendeu? E você já vai ver a reação da outra pessoa. Se outra pessoa falar, é mesmo, isso é um absurdo, né? Eu acho isso aí um absurdo. Contrato de namoro, né? Isso é para gente que não confia um no outro, entendeu? Eu jamais faria um. Pronto, já te deu o recado. Já mandou a letra para você, não é? Se você quer continuar naquela relação, é melhor você não propor. Claro que você pode voltar ao assunto paulatinamente, né, de uma forma mais devagar, enfim, tentando explicar que é bom para você e é bom para outra pessoa também, que é para proteger o patrimônio de ambos, que, na verdade, quando você elimina a questão patrimonial, você está, na verdade, mantendo ou permitindo que permaneça apenas, não é, o sentimento puro entre o casal. Isso não convence muito não, tá? Mas é um argumento, entendeu? É muito difícil você abordar a celebração de um contrato de namoro com uma outra parte, principalmente quando você já tem um relacionamento de um tempo maior, né? Já tem 1, 2 anos de relacionamento e tal. No começo é mais fácil porque você está começando. Se a pessoa tiver digamos assim, o mesmo nível patrimonial que você, financeiro e tal, acho que fica mais tranquilo, entendeu? Muitas vezes, tá? Eu recebi um pai, o pai de uma cliente, na verdade o cliente era pai de uma menina que estava namorando e ele veio me pedir orientação porque ele queria que a filha fizesse um contrato de namoro, porque ele, pai, estava preocupado. Também é bom, isso funciona entre o casal, porque aí você pode colocar a culpa, não é, no seu pai e na sua mãe, e falar assim: olha, não é por mim, é que meu pai está me enchendo a paciência com isso, entendeu? E se você gosta mesmo de mim, eu acho que não vai ter problema nenhum. Aí você vai falar o quê? Não, eu não quero, assim eu não quero. Se não for para dividir patrimônio, eu não quero nada com você, vai ficar esquisito. Então você vai ficar numa situação em que, principalmente quando ela propõe e dizendo que os pais dela, o seu futuro sogro, a sua futura sogra, ou o sogrinho e a sogrinha de hoje, né, estão pedindo para que isso seja feito, se você negar, acabou. Você não vai almoçar lá no domingo, entendeu? Não vão te chamar, né? E provavelmente vão começar a fazer uma propaganda contrária a você muito forte. E acredite, esse negócio de se afirmar assim, não, eu casei, ou eu estou namorando a menina, eu não estou namorando a família dela. Olha só, isso é um engano absurdo. Ninguém namora só a outra pessoa. Você namora a pessoa, a família, os amigos da pessoa, os amigos da família. Se o cachorro não gostar de você, você vai ter problema. Entendeu? É um pacote. Namoro, casamento é um pacote. Vem aquele pessoal todo de brinde, não é? Junto com a sua esposa ou com o seu marido, e vocês sabem do que eu estou falando. Não é? Enfim, então, o contrato de namoro, apesar dele estar aí bombando nos cartórios, tá? Ele ainda tem esse lado pessoal muito problemático, que é o de você trazer o assunto à tona, e também o fato dele não ser muito efetivo, porque ele pode ser
digamos assim, ele pode ser rechaçado pela prova de que havia, na verdade, uma união estável, apesar de você chamar de namoro. Porque eu tive um colega meu, não foi cliente, que ele namorava a mesma menina há 12 anos. O apelido dele era Dozinho por causa disso, quando a gente conheceu. 12 anos de namoro, não existe um namoro de 12 anos, não é? Se você acha que está namorando há 12 anos, na verdade você já tem uma união estável há muito tempo. Porque pelo menos, olha só, você impediu aquela pessoa, nesses 12 anos, digamos assim, se você não tinha uma intenção mais séria, você impediu que ela tivesse outros relacionamentos, não é? Então, os juízes, né, o judiciário em si, eles pegam pesado com esses chamados namoros longos, porque geralmente ele traz digamos assim, uma consequência na vida da pessoa de impedi-la, às vezes, de uma progressão pessoal, patrimonial mesmo, se ela não estivesse atrelada àquele indivíduo, não é? Então, namoros longos, casamentos religiosos, não é? Namoros em que você se comporta como se o companheiro fosse, em que você divide principalmente boletos, tá? Pagamentos, plano de saúde. Você trabalha, sua namorada não. Você já teve que ir para um hospital público com ela uma vez, você não quer mais fazer isso. Aí o que você faz? Coloca ela como dependente do seu plano na empresa, porque você paga baratinho. Tudo isso vai se virar contra você depois, se você tinha realmente a intenção apenas de constituir um namoro, tá? Então, o contrato de namoro, ele existe porque existe união estável. Se não existisse a união estável, o contrato de namoro não teria razão de ser. Ele existe como uma tentativa de que você se proteja de uma declaração de união estável, de uma divisão de patrimônio e de uma eventual ação de alimentos. Então, esse é o objetivo do contrato de namoro. Não tem nenhum outro, tá? Ele é filho direto da união estável. Se um dia desaparecer a figura jurídica da união estável, o contrato de namoro vai desaparecer, porque ele vai perder o sentido, ele vai perder o objeto dele. Tá? Então, assim, hoje, acho que eu consegui ficar dentro do prazo. O que eu tinha para falar para vocês sobre contrato de namoro era isso. Ele ainda vai se desenvolver mais. Vem aí, tá? Vem aí os contratos de namoro poligâmicos, tá? Eles virão. Você já tem também o direito de família, ele é muito ele muda muito, não é? Ele é muito instável. Então, hoje, só para aproveitar aqui o nosso encontro, que é sobre contrato de namoro, mas só falar para vocês uma novidade que surgiu aí, que já está sendo aplicada, do chamado divórcio impositivo. O que é o divórcio impositivo? Hoje você vai a um cartório e se divorcia sozinho, desde que não haja filhos, tá? E que o outro, o cônjuge não seja incapaz. Então, o que significa isso? Como o divórcio hoje não tem qualquer requisito, o único requisito para você se divorciar hoje é você ser casado, você já pode ir sozinho, declarar que você está se divorciando e a outra parte vai ser notificada de que está divorciada de você. Você não precisa do consentimento do outro. Então, está se chamando a isso de divórcio impositivo ou divórcio unilateral. Tá? Para vocês verem como o direito de família ele evolui rápido. Isso não existia há 2 anos atrás. Não é? E também já está havendo a dissolução de união estável impositiva, desde que ela já exista em uma escritura pública. Então, se você tem uma escritura pública de união estável e você não quer mais manter-se, não é, na condição de companheiro ou convivente, como a mudança do Código Civil que está vindo aí vai passar a chamar de convivente, né? Você não quer mais ser convivente, você vai a um cartório e declara que você está, não é, extinguindo a sua união estável, que você quer dissolvê-la. E você pode fazer isso sozinho. Por quê? Porque quem pode o mais, pode o menos. Já que o STF igualou em efeitos, tá, o casamento civil e a união estável,
nada mais justo de que, se você pode se divorciar hoje unilateralmente, você também possa dissolver essa união unilateralmente. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês quiserem tirar dúvida, perguntar qualquer coisa, estou aqui à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nossa, Isso Paulo, não o é assunto- dúvida, não. Mas, olha, Paulo, vou te... Peraí, só um instantinho, Sueli, só um instantinho. A gente vai abrir para as perguntas. Paulo, quero te agradecer. O tema é ótimo, realmente é muito novo para mim. Eu sou da área de direito, mas para mim é um assunto muito novo. Queria depois saber mais desse negócio desse divórcio impositivo, porque eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, realmente é uma Sim. novidade. Mas antes de abrir para as perguntas, eu quero pedir a um amigo aqui, o Ivaldir, para que ele fale um pouquinho da experiência dele, porque ele tem um contrato de namoro. É isso? E eu queria saber como é que foi, Ivaldir, para você falar sobre Ivaldir o do contrato de E-Clube, namoro. 4.420. Dá aí a sua experiência, Ivaldir, fala aí. Então tá. Na verdade, eu tenho 60, né? Então, ao Nem longo desse parece. tempo, divorciado já há algum tempo, e quando surgiu esse namoro, que a gente ficava por aí, né? Morando em Goiânia e tal, aí quando surgiu, comecei com esse relacionamento, eu já tinha esse receio, né? Porque a gente vai construindo as coisas, de repente vem alguém, pá, né? Que é mais ou menos o que todo mundo entende, na verdade. Por mais que a gente não queira falar dessa forma, mas né? Inclusive o Paulo aí nas falas dele, ele deixou isso bem claro. Vem alguém e discute teu patrimônio que você, né? De uma forma assim que talvez até meio que absurda. E eu tenho um amigo advogado, Paulo também, e a gente anda de moto junto, tal. E ele também divorciado, e vários namoros aí no currículo ultimamente, e ele me falou disso. Os caras vão acabar atrapalhando a minha vida. O Paulo me falou disso, cara. Ele falou, olha, eu já fiz 2 vezes e estou em andamento agora, inclusive com a Paulinha, que é a namorada dele, estava conosco na moto, isso foi uma conversa assim lá no almoço, meio de lado, e a Paula junto, inclusive. Enfim, eu comecei a ver como que funcionava. Isso que o Paulo falou foi bem na íntegra o que ele me falou também. Eu falei, vamos fazer. Aí entra também a dificuldade de falar com a pessoa, né? Paulo também citou aí agora. É isso que eu queria perguntar. Como é que você abordou o tema? Comprou chocolate? Então, não, eu não fiz isso. Eu sabia, por exemplo, de uma outra coisa que eu não sei se ainda está em vigor, pelo que o Paulo falou, eu já sinto que não está mais, que era assim, um relacionamento de namoro, assim, esse de vai em casa, volta, esse de não morar junto. Ele durante até 6 meses, ele não caracterizava como união estável, desde que você se mantivesse alienado de algumas coisas, tipo, uma série de coisas que ele me falou na época. Falei, bom, então antes desses 6 meses eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu for continuar com esse namoro, eu vou ter que falar com a pessoa. E foi o que eu fiz. Eu chamei ela para conversar e falei mesmo. Eu sou assim, né? A gente não chega nessa idade com medo das coisas, Mas só uma né? observação, esse prazo de 6 meses não existe, tá? Isso aí não né? existe. A gente tem notícia na jurisprudência de uniões estáveis reconhecidas até com 8 meses de relacionamento. Tá? Então, esquece prazo. A questão é a intensidade do comportamento. Entendeu? Certo. Mas vamos lá, mas fala para mim como é que você falou com ela. Então, aí eu fui falar com ela e falei, olha, é uma situação nova para mim e tal, só que eu achei interessante. Eu acho que, principalmente, eu vou ficar mais tranquilo, mas você também tem, porque ela também tem algumas coisas, né, alguns bens. Eu falei, eu acho que o nosso relacionamento tem que se basear como que é? Não no econômico, né? É um relacionamento sentimental. E dessa forma eu gostaria de fazer um documento que eu fiquei sabendo, funciona assim, assim, assim. Ela ficou me olhando e falou, nunca vi falar nisso, mas me explica melhor. Aí o Paulo, esse advogado, é amigo nosso em comum, e aí ele fez uma minuta, ela leu, falei, se eu tiver alguma... Aí mandei para ela leu, olhou, acho que eu falei para ela conversar com outras pessoas, se ela tivesse alguma dúvida, para saber mais.
Ela me ligou no mesmo dia, me chamou de volta e falou: "Ó, vamos fazer, como é que faz?" Aí fomos lá no cartório, fizemos as assinaturas e reconheceu, registrou lá no cartório e tal. Pegou uma cópia para ela, eu a minha, fomos embora e a vida seguiu. Agora fala Sem para mim, problema nenhum. você não acha estranho isso? Você não acha que o mundo está muito chato? A gente fala nisso porque, assim, a gente vive tempos da judicialização de tudo. Tudo. Tudo hoje é judicializado, né? Então, você tem que virar... agora não estou falando como advogado, estou falando como um ser humano. Eu acho muito estranho que você tenha, principalmente no início de um relacionamento, em que a sensibilidade está à flor da pele. Em que sentido? No sentido de você observar o comportamento do outro, né? Você está medindo ainda o outro, né? Você ainda não tem, você está formando a imagem do outro na sua cabeça, ainda que seja ilusória, mas você está formando uma imagem para ver se a pessoa preenche lá todos os requisitos mínimos que você espera de alguém. E aí você vai e saca uma folha de papel, um contrato e fala assim: olha, para a gente continuar, eu acho que seria bom que você assinasse isso. O que você acha? Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu tendo a necessidade de propor isso? Então, quando vocês falaram da estratégia do chocolate, claro que não, mas chocolate é brincadeira. Pode ser sim, vinho sim, mas também, muito, vodka. Eu tive uma que por exemplo, eu senti que se eu falasse isso no primeiro mês ou nos primeiros tempos, ela não iria aceitar. Exatamente por isso, porque a gente estava se conhecendo ainda. Claro que com 6 meses a gente ainda não se conhecia muito. Até hoje não se conhece, não vamos nos conhecer a vida toda. Porém, Nem com ela já 30 tinha... anos. Não vai. Mas eu já, depois desse tempo que a gente estava junto, quando eu fui falar, já existia uma relação um pouco mais de cumplicidade, de conhecimento um do outro. A gente já tinha um pouco mais de intimidade, de afinidade. Então, nesse momento, ela entendeu. Ela entendeu. Eu creio eu não tenho dúvida que ela entendeu, porque a nossa relação se tornou melhor ainda depois disso, porque teve um relaxamento no sentido um pouco daquela tensão, porque sempre há, né? Quando são bem jovens, acho que as pessoas não estão muito ligadas para isso. Eles se Até porque juntam, também vão não tem morar junto e patrimônio. tal. Os jovens não têm patrimônio. Não né? tem, exatamente por isso. Inclusive, eu tenho uma filha que é assim, uma tal de Patrícia, né? Que mora com alguém lá também, não está nem aí, claro, né? Então, e aí, mas eu senti mal, sabe? Eu realmente senti, porque eu penso assim, eu pelo menos, né, mesmo sendo um pouco lá das antigas, né, um pouco mais, e aí a gente sente que as coisas estão muito sendo feitas assim, né? As coisas tudo é na base do documento, assinou, né? Enquanto que no passado a gente falava e valia, né? Os meus pais, os pais de vocês, e hoje já não é mais assim. Então a gente é uma coisa, mas eu vejo como sendo muito necessário fazer isso. Eu tenho visto muitos amigos aí, vários colegas que problemas problemas mesmo depois de separação, depois de 1, 2 anos, 6 meses, como teve um aqui em Goiânia recente, 6 meses de namoro e deu um problema danado, agora estão lá na justiça. Então, sabe, a gente vai ter, eu pensei, eu tenho que arrumar algum caminho que me diminua, pelo menos, dar uma atenuada nessa situação, caso ela vier, né? Então, a ideia desse contrato, até pelo que eu entendi dele, né, quando foi me explicado, é que ele poderia, de repente, não livrar totalmente de nenhum problema, que é mais ou menos o que eu entendi que tu falou aí agora. Ele não vai me livrar totalmente de tudo, mas pelo menos vai atenuar, porque houve a concordância da pessoa, foi lá em cartório que ela assinou, foi registrado, e essa concordância ela tem que haver algum peso, né? E eu sinto também que o contrato ele se baseia só no seguinte: o nosso relacionamento ele ele não tem nada com econômico, e sim com emocional. Nós temos um relacionamento afetivo apenas. Então, em momento algum, pode ser questionado questões econômicas, no caso, patrimoniais, né? Enquanto está tudo bem, é assim. O problema vem depois. Mas eu volto a dizer, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que eu não faria. Eu acho que eu não faria. Entendeu? Não me agrada, como eu falei, judicializar a esse ponto a minha vida.
entendeu? Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que o que acontece, se você observa a história, né? História da humanidade, história do mundo, você vai ver que em história você tem ondas e contra-ondas, né? Então você tem um período de liberdade muito grande, que tudo se pode, e depois vem um período em que as pessoas elas ficam mais conservadoras, digamos assim, não é? Você teve nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte dos filhos dos hippies, não é? Se transformaram em empresários. Eles eram os yuppies, não é? Que o que eles objetivavam, na verdade, era patrimônio, conforto, luxo, entendeu? Que era justamente o oposto do que os pais deles pregavam. Então, os yuppies e os hippies são bem um exemplo das ondas e contra-ondas. Então, nesse momento no direito de família, você está tendo a onda de que tudo pode. Você tem o casamento poligâmico, o poliamor, você tem o casamento consigo mesmo, já estão tentando aí aprovar isso ou permitir que isso seja feito, ainda não está muito reconhecido, mas é um absurdo você se casar com você mesmo, não vou nem entrar nesse mérito agora, enfim. Mas tudo pode hoje, não é? Você forma a família que você quiser, do jeito que você quiser. Não existe mais aquela coisa a família tradicional, ela ficou muito careta, esse negócio de pai, mãe e filho juntos, isso aí não precisa ser assim, pode ser todo mundo junto, pode ser mais de um pai, mais de uma mãe, isso já é reconhecido, você tem pai biológico e pai afetivo na mesma certidão, tá? Então, tudo hoje está sendo permitido a título da chamada liberdade e também da, como é que se diz? Dignidade da pessoa humana, tá? Que está lá na Constituição, que é um fundamento do nosso país. Então, a título de agradar ou observar a dignidade da pessoa humana, se essa pessoa humana, não é, ela quer viver a vida dela de uma determinada maneira, ou quer estabelecer um relacionamento de determinada maneira, você não pode proibir, porque você estaria violando a dignidade dela. Então, com certeza, vai vir um período em que tudo isso vai ser combatido por uma nova geração que vai querer o casamento formal, como muitas mulheres, principalmente, ainda querem aquela coisa da igreja, do véu, do vestido, porque isso é cultural, isso não é uma questão apenas legal ou religiosa, isso é cultural, é um momento importante, principalmente para as mulheres, elas curtem muito isso, tá? E certamente vai vir uma contra-onda. Não vamos esticar muito mais. Lá no Japão, por exemplo, você está tendo agora uma onda já que está, digamos assim, desagregando família. As mulheres não querem mais ter filhos, não querem se casar, porque elas querem estudar e ter uma carreira como os homens têm, o que eu acho muito justo, tá? Como os homens sempre tiveram. Então, nada contra isso. Mas qual é o problema? Está caindo absurdamente a taxa de natalidade, não é? E isso vai gerar um problema lá na frente, um problema econômico, principalmente se você tiver, por exemplo, a questão de aposentadoria. Quem é que vai contribuir para o Instituto de Aposentadoria se você vai ter uma população muito mais velha do que com uma força de trabalho ativa? Mas isso é uma tendência. Talvez essa tendência seja revertida, tá? Mas que fique bem claro, eu não acho isso ruim, não. Pelo contrário, eu acho fundamental que todo ser humano estude e trabalhe. Isso é importante para o desenvolvimento da pessoa em todos os sentidos, não é? Agora, o que há de diferente é que não se está querendo nem casar, nem ter filhos. Esse é que está sendo o diferencial. E provavelmente vai vir depois uma onda contrária a isso. Doutor Paulo, nós temos a companheira Heloísa, do Rotary Club. Qual é o clube? Está sem o microfone. Tem microfone, Heloísa. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Heloísa, por favor. Bem, a minha pergunta é a seguinte: quando a gente casa, a partir de uma certa, na minha época já era a união universal de bens. Agora não mais. É parcial de bens. Então, no namoro, a pessoa não pode pegar os bens, querer os bens do outro, se quando ela casou, ou se transformou o contrato de namoro, seja qualquer tipo de relação, em união estável, os bens dele
que ele adquiriu antes de conhecê-la, certo? Não, então, vamos lá. O contrato de namoro, ele pode até tratar de patrimônio também, tá? Não, ele é um contrato, como eu falei, como ele não é regulamentado por lei, ele pode tratar de qualquer coisa. Agora, o Código Civil estabelece que na união estável, o regime de bens também é a comunhão parcial, tá? Então, você pode fazer um contrato, não é? Assim como você pode fazer um pacto antinupcial no casamento, em que você pode regular de maneira diferente. Mas namorados em si, com contrato ou sem contrato que não trate de patrimônio, namorados não tem que dividir nada. O problema é, se aquele namoro vier a ser considerado pelo Poder Judiciário como uma união estável, aí, e não havendo nenhuma regulamentação a respeito de como haveria uma divisão de patrimônio caso existisse, vai se aplicar a comunhão parcial de bens. Aí, é claro, assim como no casamento, na comunhão parcial não vai se dividir os bens particulares, que são aqueles que cada um já tinha ao casar. Agora, aqueles que tiverem sido adquiridos durante digamos assim, o suposto namoro que se transformou em união estável, eles terão que ser divididos. A pergunta que às vezes muitas pessoas fazem é a seguinte: mas se eu conseguir provar que na união estável, ou nesse namoro que se transformou em união estável, o outro não colaborou com absolutamente nada, não deu um tostão, não deu um centavo. Não importa. Ele vai ter direito à ameação pelo esplendor da existência. Não precisa colaborar financeiramente. Agora, para ficar bem claro, namorados não dividem patrimônio. Eles só vão dividir se aquele namoro não for considerado um namoro e sim uma união estável. Aí você vai aplicar a comunhão parcial de bens. Doutor Paulo, a última perguntinha. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mais uma? Fazer só mais uma? Casar consigo mesma não é uma garantia? Não pode casar com outra. É uma garantia de que você precisa de internação urgente, né? Não, de sabedoria. Você já convive. Em primeiro lugar, você convive com você mesmo. Você já se conhece, não é? Mas não é interessante. Você ainda vai casar contigo? Eu não acho. Estou garantindo tudo que é meu comigo mesmo. Eu gostaria de convidar o companheiro Werneck a fazer a sua pergunta, por favor. Werneck, abra o microfone. Helena. Obrigado. Abriu o microfone. No canto esquerdo, ok. Não é Werneck, sou eu. Não é a mesma coisa. O tempo todo aí, assim, a minha percepção é que é sempre um homem se defendendo do patrimônio dele que vamos fazer essa regulamentação. E quando a mulher que tem o patrimônio, então só há interesse sempre da mulher, né? A mulher é que vai recorrer, que vai mostrar o retrato da sogra, que vai fazer isso. Sempre a mulher. Sempre a mulher. Essa é uma pergunta. É uma questão, né? Porque às vezes e aí, assim, quem recorre mais isso? Porque quando você tem o seu patrimônio, o outro tem o patrimônio dele, eu acho que não tem que comprar chocolate, coisa nenhuma. O patrimônio é meu, eu construí, o dele é dele, cada um toca o seu, não precisa de chocolate, não precisa de nada. É sentar e conversar. É isso e pronto. Mas eu acho que a dificuldade de patrimônio é quando você constrói junto. Então, eu acho que quando cada um é mais maduro. Então, assim, idade que procura para fazer contrato de namoro é muito mais idade que cada um já tem seus patrimônios, não é gente novinha que está começando. Estatisticamente, quem procura... Qual é a faixa etária? Qual é a faixa etária? Mais do que faixa etária, eu diria a você que o perfil de quem procura o contrato de namoro hoje, geralmente é um indivíduo recém-divorciado. Tá? Por quê? Porque ele passou por um problema, passou por um trauma na divisão de patrimônio, né? E ele quer se resguardar. Agora, não são apenas os homens que querem fazer contratos de namoro, e eu vou lhe dizer até mais. Hoje, a tendência é que as mulheres tenham uma renda superior à dos homens. Esse é o problema. Você está tendo aí uma geração em que as mulheres estão agora se capacitando até mais do que os homens, não é? Porque, na verdade, eu vou falar uma coisa que vai parecer que eu estou querendo,
digamos assim, puxar a brasa para a sardinha das mulheres, mas não é a mais pura verdade. As mulheres, elas sempre foram mais competentes do que os homens. Elas só não tinham espaço para isso. Isso aí. E a partir do momento que elas ganharam esse espaço, elas têm se tornado, digamos assim, parceiras que muitas vezes têm ganhos superiores aos dos homens. Na minha área, por exemplo, na área jurídica, se você pegar hoje os concursos da magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, você vai ver que a maioria dos aprovados são mulheres, não são homens. As mulheres estão se capacitando mais, elas estão conseguindo remunerações, principalmente no serviço público, em que não há esse preconceito das empresas privadas, uma remuneração maior do que a dos homens, e elas também se preocupam, e também tem muitos indivíduos, né, que o golpe do baú não é de hoje, né? Então, tem muitos indivíduos que se aproximam dessas mulheres mais qualificadas e que têm uma renda superior, já com a intenção, não é, de se encostarem. Então, assim, não é o contrato de namoro, ele não não serve como proteção para homens. Ele serve como proteção de patrimônio. Aquele, né, membro do casal que tiver mais patrimônio é o que deve se preocupar com isso. Porque, infelizmente, quando você está apaixonado, você não pensa nisso. Tudo, né, tudo é maravilhoso, tudo é lindo e tal, enfim. Só que isso acaba. A paixão, ela acaba, e ela acaba rápido. E aí depois vem ali o choque do dia a dia, a convivência. Né? A convivência, ela é extremamente corrosiva. Eu sei que muita gente vai falar assim, não, mas no meu caso não é, não sei o que lá. Mentira. Conviver é difícil. Conviver é difícil. Requer muita paciência, tolerância e amor, que é justamente você admirar e respeitar aquela pessoa pela qual você já não tem aquela atração física que você tinha no começo. Então, Perfeito. assim, isso exige uma sinceridade com você mesmo muito grande, admitir isso, né? Paixão acaba. Aquilo que a gente chama de amor, na verdade, é o que sobra, é respeito e admiração. É verdade. E aí você tem que trabalhar aquilo ali. E quando vem o problema financeiro, aí você vai ver que o Nem isso amor, sobra. ele sai pela porta, o problema financeiro entra pela janela e começa o desentendimento. Tá? Mas Paulo, Doutor Paulo, absolutamente não visa só a proteção dos homens, não. Pelo nós contrário. temos mais 2 perguntas para encerrar. Nós estamos no horário de 21 horas e 15 minutos, um tempo de 1 hora de reunião, haja vista que tivemos 15 de protocolo. E então eu convido o companheiro Jander Costa, seu não, vizinho. perdão, a primeira na fila é a Mariângela. Eu acho que era o Jander, a Mariângela veio Não, depois. a Mas tudo Mariângela, bem. aqui na Foi o que eu ordem está a falei, Mariângela. foi o que eu falei. Eu tinha visto errado. Então, companheira Mariângela, do Rotary Clube Ipanema, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao doutor Paulo por essa palestra, que eu não consegui Prazer. pegar desde o início, mas o tempo que eu peguei achei assim, excelente e muito esclarecedora. E tem uma questão que eu quero colocar, até que é de assim, muito conhecimento público. A Gabriele, que é namorada do jogador Hendrick, ela fez um contrato de namoro com ele. E, mais recentemente, no caso aí, ele tem um patrimônio bem maior que o dela. E eu tenho lido sempre na imprensa que eles têm fechado vários contratos publicitários como casal, não é? Os dois sempre aparecendo juntos, né? Ali nas propagandas, tudo, vários contratos. Isso já seria ela ter feito o contrato de namoro, já foi uma maneira assim agora dela amealhar essa parte desse patrimônio, fechando esses contratos como casal? Então, o contrato de namoro é para justamente não ter que dividir. Aí você vai e afirma, somos apenas namorados. Agora, o fato de você se apresentar como casal numa propaganda, né, ou em propaganda, na mídia em geral, tem duas formas dois pontos de vista, duas visões diferentes. Pode se apresentar como casal de namorados, e aí tá tudo bem, tá tudo igual, não mudou nada, ou pode se apresentar como um casal. Né? Um casal já, digamos assim, com um relacionamento qualificado. Então, dependendo dos termos desses contratos publicitários, eles podem vir a, digamos assim,
anular na prática aquilo que foi estabelecido no contrato de namoro. Porque se você firma um contrato de namoro, afirmando que você não tem uma união estável, mas tudo que você passa a fazer junto com o outro, inclusive ganhar dinheiro, contratar renda, pagar, digamos assim, pagar empresas de marketing, tudo isso, né? Juntos, aí você começa a ter uma prova, né? Ou, digamos assim, começa a formar um conjunto probatório que pode ir lá e desqualificar aquele contrato de namoro. Agora, aí a gente precisaria conhecer os termos, né? Porque pode ser, acredito que ambos tenham bons advogados, eles vão querer deixar isso bem claro nas cláusulas, que eles estão se apresentando como um casal de namorados. E não há nenhum problema nisso. Isso aí, o fato deles terem contratos publicitários juntos não significa que se transformou o namoro em união estável. Muito obrigado. Tá, agora o companheiro Jander pode fazer sua pergunta. Paulo, boa noite. Primeiramente, noite. parabenizá-lo aí pela pequena palestra, você deu grandes orientações. A minha Obrigado. pergunta é simples. Você, para fazer um contrato de namoro por instrumento público, você tem que comparecer o casal no cartório. Esse contrato, ele não pode ser rescindido de forma unilateral. Tem que estar a presença dos dois no contrato para fazer o seu término. Verdade? Sim, e, veja bem, porque você, como contrata, o distrato tem que ser no mesmo formato do contrato, né? Então, se você contratou de um jeito, você tem que distratar igual. Agora, nada impede que você vá a juízo, não é? Por meio de uma ação declaratória, porque a outra parte pode se negar, por exemplo, a comparecer junto com você. Ainda mais depois que terminou, não é? Então, você sempre vai poder acionar o judiciário para dizer, olha, aquilo ali não está valendo mais, aquele namoro acabou, tentei distratar com a outra parte, mas ela não quis comparecer, então eu preciso de uma sentença declaratória para poder desconstituir aquilo ali. Entendeu? Mas vamos lá, só voltando ali no comecinho, na verdade o contrato não é. Não é? O contrato de namoro, ele não é um contrato, ele é uma declaração bilateral de inexistência de união estável. É isso. Né? Mas, enfim, você pode sempre recorrer ao judiciário. Né? Beleza, aí. Obrigado, Paulo. Parabéns mais uma Obrigado vez. a você pela pergunta. Presidente Obrigada. Patrícia. Obrigada. Eu queria agradecer a presença aqui na nossa reunião hoje do governador Nilton Amaral. Muito obrigada pela presença. E eu chamo o nosso companheiro Cândido para fazer a estatística da noite. Mas antes, Cândido, peraí, faz a estatística, depois eu falo. Ok. Bom, inicialmente agradecer ao nosso já costumeiro a presença do nosso doutor Paulo Vasques, sempre com umas palavras que acrescentam muito o mundo jurídico, com as conformidades da modernidade, seja ela absurda ou não, é como o mundo caminha, né? Então, obrigado, doutor. Obrigado a todos os 15 clubes presentes. Tá? Os clubes presentes foram o Nova Iguaçu Leste, o Vesper, o Copacabana, Tijuca, Ipanema, Madureira, Barra, São João de Meriti, Sernambetiba, Maracanã, Rio Comprido, Grajaú, Imperial, Jacarepaguá e o E-Clube 4.420. A todos vocês, a todos os 43 companheiros presentes no ápice da reunião, por volta de 20h30, o muito obrigado do Rotary Clube Vesper, em nome da presidente Patrícia Magalhães Magluta. Estejam sempre conosco. Teremos ainda, até o final desse mês, a presença de um tema muito interessante a muitos, que é um tema de atualização sobre diabetes, com uma doutora Evelyn Abud, direto de Miami. Então, vão ser considerações muito modernas. Essa médica é uma amiga, ela é muito atenciosa, já esteve conosco 2 vezes, e essa palestra será avisada a todos, e dentre outras, não é, Patrícia? Presidente, por favor. Na próxima terça-feira, teremos uma palestra que, a princípio, eu estou convidando outros clubes a emparcerarem conosco, que será ministrada pelo casal Paulo Macedo e Ana Froni, que foram casal chairman do intercâmbio no nosso distrito até o período findo do governador Dalboni. Então, eles vão fazer uma apresentação e para dizer a trajetória deles dentro desse projeto de Rotary. Tá? Vamos distribuir os convites e acho que vai ser um tema bem interessante e elucidativo
para que os clubes entendam como o intercâmbio funciona realmente. Não a beleza do jovem indo ou jovem vindo, mas como é que ele funciona na sua gestão, tá? A proposta é essa. Bem, ô Ingrid, você pode colocar para nós na tela aquela imagem que eu te mandei? É o livro que eu comentei no início, é o livro que vai ser lançado dia 17, é o terceiro livro do Léo Mota, A Vida Depois das Marquises, do outro lado da rua, né? Esse é o terceiro livro e ele conta aqui com o apoio do Instituto Menina, Moça, Mulher e do Rotary Club Rio de Janeiro Vesper. Tá? Obrigada, Ingrid. Bem, vamos dar por encerrada a reunião de hoje. Solicito a Hino à Ingrid bandeira. que coloque, por favor, o hino e o sino. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Paulo, um beijo, muito obrigado. Foi muito bom. Você, como sempre. Só um Falei instantinho, muito. Cândido. Cara, Não, foi ótimo. foi Ô, 10. Ingrid, Presidente. eu gostaria de Boa pedir à noite. Ingrid para colocar mais uma vez o momento surpresa para aquelas Fala, Vasco, pessoas deixa o que Vasco entraram. falar. Patrícia, o Vasco quer falar. Eu não estou Não, vendo. Parabéns, só queria presidente. queria Parabéns agradecer. pela organização. Parabéns a Milton todos Amado, pela quer falar alguma organização. coisa? Parabéns ao diretor de protocolo também. Excelente, Obrigado. valeu. Obrigado. Faça um momento surpresa aí, Ingrid, por favor. Para quem não viu, esse é o time Vesper, Sueli Saad. Campeã. Chegou de Paris, Mauro Tinoco. Iago Meneghel, filho de Diva. Leopoldo Girão, imagem pública. Patrícia Magluta, presidente. Floriano Amado, apaixonado pela Sueli. Varela, Instituto Conselheiro Macedo Soares. Legal, né? Paulo Zamboni, Master da loja Liberdade. São eles, ó. Vladimir Ribeiro, imagem pública. Helena Werneck, nossa amada esposa do Werneck. Silvane Silva, essa é demais, junto à Bruna. Essa é a nossa madrinha, Zé Heraldi, campeã. Zé. Saiu de Paris, uma boa, meio de benchmall, esquiando, correndo tudo de montanhas de A neve. diva. Diva Esteves, nossa querida presidente do CER. Hugo Lima, nosso campeão de waterpolo. Flávio Augusto, lá de Belo Horizonte, nosso acadêmico. Carlos Magalhães, nosso poderoso. Jorge Amorim, do Loucos para Ajudar, Loja Liberdade, Vesper. Dilma do Espírito Santo, a nossa linda japonesa. Raíssa Gouveia, filha do nosso companheiro Gouveia, inesquecível. Esse é bonito demais, eu prefiro não falar nada.
Maurício Mendes, da Abramil, agora junto conosco. Esse é o nosso querido Marcelinho. E esse lindão é o Marcos Lavorato. Que coisa linda! Luizinho Torres, da Loja Liberdade e companheiro Véspera. Marisabel Varenga, nova, mas marcando presença. Um nado sincronizado. Neide Araújo, mãe de Neide Benchmall, com um Com 100 alongamento anos. fantástico. E olha a minha velha aí, gente boa, são companheiras do Véspera. Uma indo para 101 e a outra para 97. Esse é o pai do Magalhães, dando show de bola no cavalo. Luiz Eduardo, meu irmão, do Oriente de Brasília. Nossa Osânia, do Quilombo de Aquilar, nossa grande parceira em trabalhos. E assim, o Rotary Club apresenta seus campeões e agradece a todos vocês que amamos de montão. Excelente noite, fiquem com Deus. Parabéns, parabéns. Boa noite, parabéns. Valeu. Boa noite, Parabéns. parabéns. Obrigado, boa noite. Parabéns pela reunião.